falando e comunicando a sua palavra ao nosso coração. Se você puder, de pé como você está, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios, capítulo de número 6. Eu quero agradecer a Deus de coração pela vida do pastor Eraildo, que nos formulou o convite junto com a irmã Iris, e que coordena também todo esse trabalho. Que o Senhor abençoe, Deus continue abençoando. Muito obrigado pelo convite. É uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo um grande privilégio, e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de poder ser útil ao seu reino. A todas as irmãs que compõem a liderança desse departamento tão extraordinário desta igreja, que o Senhor abençoe. Deus seja louvado pela vida de todas vocês, de todos os irmãos, os obreiros, amigos, pastores que temos aqui, na pessoa do pastor Moisés. Nós saudamos a todos em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vindo de um trabalho missionário próximo a Bacabal, e o ônibus está vindo um pouco mais atrás, estão retornando para Faísa, e a gente veio um pouco, teve que sair antes, e por isso minha esposa estava participando do trabalho ontem, eu não estava, mas eu quero louvar a Deus pela vida dela, né, e o Ângelo, que eu sempre trago para poder orar por mim, senão não dá certo, né? Os irmãos da Faísa, irmão Netinho, irmã Alice, irmã Raquelma, Deus abençoe, e eu estou tendo a honra de ter o pastor Joel dirigindo para mim. Só que ele disse que depois a gente tem que dividir, né? O pastor Joilton é um amigo nosso, e é sempre bom estar com ele. Irmãos, vamos à palavra de Deus, a cantora, a pregadora de ontem. Deus abençoe a todos. Efésios capítulo 6, o versículo de número 10. Efésios capítulo 6, o versículo de número 10, a minha tradução diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que também em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém. Graças a Deus. Se você puder tomar o seu assento, se desejar, você pode manter a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Queridos irmãos, querida igreja, com a ajuda de Deus, do seu Santo Espírito, nós queremos compartilhar a palavra que Deus colocou no nosso coração para essa manhã. Eu acho que, é claro que vai ter
alguns momentos que talvez a pregação pareça mais como um estudo, mas a palavra de Deus é suficiente, ela é poderosa e ela por si só tem o seu efeito necessário. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto direcionado por Deus e instrumentalizado aí pelas nossas irmãs que nos repassaram essa temática junto com o pastor, e nós queremos falar nesse texto da palavra de Deus, que é por demais importante. Deixa eu dizer algo aos irmãos antes da gente adentrar aqui ao texto. Sempre que você recebe uma carta de alguém, sempre que você vai ler a carta de uma pessoa, ninguém, em sã consciência, ler uma carta isolando apenas um parágrafo. Para que a gente tenha a compreensão de uma carta, a gente precisa conhecer ou ler por inteiro, ou ao menos conhecer o seu contexto. Então, para que a gente entenda melhor esse texto, eu preciso fazer 3 considerações breves sobre esta carta. A primeira é quanto à ocasião. Essa carta foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma. A segunda consideração que nós precisamos fazer é quanto ao portador desta carta. Se Paulo estava preso, por mãos de quem essa carta chegou à igreja em Éfeso. Essa carta ela foi enviada, escrita por Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, e ela chega às mãos daquela igreja pelas mãos de Tíquico, que também levou cartas para Colossenses e Filemon. É importante destacar e não esquecer que Paulo está preso. Provavelmente é um soldado romano preso ao seu corpo, mas Paulo está tremulando a bandeira do evangelho, e como ele sempre disse, ele estava preso, mas a palavra do Senhor não estava. A palavra de Deus não possui algemas, ela é livre, poderosa e eficaz. E esse prisioneiro, guerreiro da fé, vai escrever esta carta para encorajar a igreja, e ele está organizando essa carta em pelo menos 2 partes principais. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, Paulo está numa sessão doutrinária. Do capítulo 1 ao capítulo 3, na sessão doutrinária, Paulo está escrevendo sobre a vocação da igreja. No capítulo 4 ao capítulo de número 6, Paulo está numa sessão prática, e na sessão prática ele está tratando sobre a conduta da igreja. Um determinado escritor disse que a carta aos Efésios alcança um campo mais vasto que qualquer outro, exceto Romanos. Ela abrange os judeus e os gentios, o céu e a terra, o passado, o presente e os tempos futuros. Portanto, essa carta é extremamente abrangente e trata necessariamente sobre a doutrina da igreja, de forma mais peculiar, de forma mais habilidosa. Paulo trata sobre a igreja, diferente de Colossenses, que a ênfase de Colossenses é Cristo como cabeça da igreja. Em Éfeso, a ênfase de Paulo é a igreja como corpo de Cristo. Mas é importante que Paulo está tratando dessa seção doutrinária e prática. E no capítulo 6, no verso 10, a sua Bíblia vai começar a dizer que no demais, irmãos meus, ou demais irmãos. Por que que Paulo já está começando esta perícope com essa expressão no demais irmãos? Porque Paulo está recapitulando o que ele já havia dito. E como eu disse para você, nós não podemos isolar a mensagem de uma carta. Paulo, no capítulo 6, no verso 10, ele está recapitulando o que ele está dizendo. Por quê? Porque se você voltar à página, no capítulo 5, o verso 22 a 24, Paulo está escrevendo para as mulheres. Verso 25 a 33, Paulo está escrevendo para os maridos. Capítulo 6, verso 1 a 3, Paulo está escrevendo para os filhos. Capítulo 6, verso 4,
Paulo está escrevendo para os pais, capítulo 6, 5 a 8. Paulo está escrevendo aos servos, versículo 9. Paulo está escrevendo aos senhores, e agora ele vai como que coroar a sua escrita e dizendo: eu já falei às mulheres, aos maridos, aos filhos, aos pais, aos servos, aos senhores, e agora aos demais irmãos. No demais irmãos, eu tenho uma recomendação para vocês. É isso que Paulo está mostrando. O interessante é que Paulo vai encerrar a sua carta coroando sobre um dos assuntos mais interessantes da Bíblia, que é o que alguns chamam de batalha espiritual. E John MacArthur disse que não poderia ser diferente, porque o verdadeiro cristão, descrito no capítulo 1 ao capítulo 3, esse cristão que vive uma vida pela doutrina, certamente ele enfrentará guerras terríveis, e Paulo está tratando sobre esta batalha, sobre esta guerra, a partir do verso de número 10, baseado nesse texto que nós acabamos de ler. Eu gostaria, com a ajuda de Deus, compartilhar essa palavra com os irmãos, com as irmãs, sobre posicionados na guerra. Posicionados na guerra. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo parece nos mostrar a necessidade de um posicionamento. A escrita aqui de Paulo, e eu não pretendo trazer nenhuma novidade aos irmãos, o texto já é conhecido demais, mas Paulo parece nos mostrar a necessidade de um posicionamento, porque é urgente, porque é necessário esse posicionamento da igreja, das irmãs, dos obreiros, dos irmãos, por vários motivos, mas baseado no texto eu gostaria de elencar apenas 3. Primeiro, nós precisamos nos posicionar, porque nós vivemos em uma batalha real. Paulo não está contando uma alegoria, escute isso, Paulo não está contando uma alegoria, Paulo não está tratando de uma parábola, Paulo não está contando uma fábula, Paulo não está dizendo um enigma, Paulo está sendo assertivo na sua observação, e ele está mostrando para nós que nós, os crentes, vivemos uma batalha real. Bendito seja o Senhor. Alguém disse que há uma batalha mundial, suprarracial, supraterrena, espiritual e contínua. A igreja vive em guerra constante. É aqui que surge a primeira necessidade de nós nos posicionarmos. Por quê? Porque nós, como disse alguém, não estamos em um piquenique, a igreja não está em uma colônia de férias, a igreja está em um campo renhido, a igreja está em uma batalha espiritual. E essa ideia de batalha, ela fazia parte da mentalidade paulina. Se você ler os escritos de Paulo, você vai perceber que ele sempre escrevia partindo do pressuposto que nós estamos em guerra. Escute, por favor, segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 4, ele disse: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Ele está falando de uma guerra. 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 26, ele disse: assim corro também eu, não sem meta, mas assim combato. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, ele disse: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. No verso 4, ele diz: nenhum soldado que milita se embaraça com negócios desta vida. Ele está dizendo: nós estamos em guerra. Paulo tinha tanto uma mentalidade de guerra, que no capítulo 4, verso 7, a segunda carta, as últimas palavras de Paulo, ele termina dizendo: eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Era um combate, mas era bom, mas era um combate. A ideia de Paulo
é que nós estamos em guerra. Judas, no verso 3 da sua carta, ele disse que foi escrevendo e dirigido para escrever, para exortar os crentes a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A igreja está em guerra. Eu passei em uma igreja em São Luís e eu vi na placa da igreja dizendo: venha para a igreja e pare de sofrer. E como eu orei, como eu desejava que aquilo fosse verdade. Como seria bom se quando a gente fosse para a igreja a gente parasse de sofrer. Como seria bom se quando a gente fosse para a igreja as dificuldades acabassem. E eu não sei se você percebeu, mas parece que faz aumentar, não é? Depois que a gente aceita Jesus, parece que a tribulação faz aumentar. Por quê, pastor? Porque a vida é uma guerra. Há quem diga, irmãos, que tem gente que pensa que a vida é um rio de leite com barreira de cuscuz. Seria muito bom se fosse assim, mas nós estamos em guerra, e é por isso que precisamos nos posicionar. Nós estamos em guerra. 2, nós precisamos nos posicionar, porque nós temos um inimigo astuto. Paulo está dizendo que nós temos um inimigo, e ele diz: o diabo. Na verdade, nós temos pelo menos 3 inimigos básicos: o mundo, a carne e o diabo. A carne dentro de nós, o mundo fora de nós. O diabo desperta a carne dentro de nós e usa o mundo fora de nós para nos influenciar, mas o nosso maior inimigo é o diabo. O diabo é adversário da igreja, o diabo é inimigo da igreja. Eu estou dizendo para você que nós precisamos nos posicionar, porque nós temos uma guerra. 2, porque nós temos um inimigo astuto, que é o diabo. Ele é caluniador, acusador, adversário, opositor. Ele é chamado de antiga serpente, dragão, leão que ruge, príncipe deste mundo, Deus deste século, pai da mentira, tentador, Belzebu, príncipe das potestades do ar. Pastor, o senhor vai começar pregando numa manhã dessa falando do diabo? Vou, mas eu não serei advogado do diabo hoje de manhã, fique despreocupado. Mas eu preciso dizer para você que com relação ao diabo, que é um adversário astuto, alguém disse que nós precisamos ter pelo menos 2 cuidados com relação ao diabo. O primeiro cuidado é de subestimar o diabo, porque tem gente que subestima o diabo. Toda hora ele está pisando na cara do cão, toda hora ele está chamando o diabo para briga. O diabo é astuto, o diabo é perspicaz. Ele é tão que Lucas 22:3 diz que ele pediu para peneirar a Pedro. O capítulo 5 verso 3, foi ele que influenciou Ananias e Safira. A Bíblia diz que foi ele que entrou em Judas no momento da Páscoa. E detalhe, um parêntese eu abro aqui, a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas e ele não mudou a voz, ele não ficou violento, ele não falou grosso, ele não subiu pelas paredes, mas o diabo achou brecha no coração de Judas. O diabo é astuto. Foi o diabo que tocou na família, na vida e nos bens, na saúde, nos bens de Jó. 1 Tessalonicenses 2:18 diz que o diabo impediu Paulo de ver os crentes de Tessalônica. É preciso não subestimar o diabo. 2 Coríntios capítulo 2 verso 11, Paulo diz que nós não podemos ignorar os seus ardis, as suas armadilhas ou os seus projetos. Digo de novo, o diabo é perspicaz, o diabo é perseverante. É por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 4, o verso 27, não deis lugar ao diabo. O diabo atenta, irmãos, e tem gente que ainda ajuda. O diabo já atenta demais e tem gente que ainda facilita. Como diz um amigo meu, um filósofo amigo meu, o diabo é o cão, e o diabo está a cada dia se preparando para destruir, querer destruir o povo de Deus. Então nós não podemos
podemos subestimar o diabo. Porém, tem um detalhe: o segundo extremo é que nós não podemos superestimar o diabo, porque tem gente também que tudo é o cão, tem gente também que tudo é o diabo. Ele fala muito, ele diz que o diabo está se levantando contra ele. Deixa eu ser um pouco sincero aqui, eu preciso falar o que vai vindo aqui para a gente dizer. Ele não paga a conta, aí ele diz: o diabo está se levantando contra mim, falando de mim. Não, nem tudo é o diabo, nem tudo é o cão. E detalhe, irmãos, o diabo não tem todo o poder, o diabo não é onipotente, ele não pode tudo. O diabo não é onisciente, ele não sabe tudo. O diabo não é onipresente, ele não está em todo lugar. O diabo não tem todo o poder de forma nenhuma. O diabo, irmãos, ele é nosso adversário. O diabo não mede força com Deus. O diabo não está numa cana de braço com Deus, não, porque o poder de Deus é muito além do que o diabo. Lutero dizia que o diabo é um macaco na corrente, ele só vai até onde Deus deixar, porque o diabo não tem todo o poder. O diabo não tem todo o poder. Agora tem um que tem todo o poder. A Bíblia diz que ele sai do túmulo e ele vai subindo aos céus. Mateus 28:19, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem tem todo o poder é Ele. Bendito seja Deus para sempre. O diabo tem poder limitado. Não obstante isso, digo de novo, o diabo é perspicaz. Gênesis capítulo 3, verso 1, ele é astuto. 2 Coríntios 11:3, ele atua na mente. 2 Timóteo 2:26, ele aprisiona. 1 Pedro 5:8, ele anda como leão buscando a quem tragar. 2 Timóteo 2:26, ele possui laços. Capítulo 6, verso 11, ele arma ciladas. Deixa eu dizer algo aqui que talvez você sabe, mas você esqueceu. O diabo, eu não gosto de espiritualizar tudo, porque tem gente que acha o diabo até na Coca-Cola pode fazer mal, mas eu não sei se o diabo está lá dentro, não. Mas deixa eu dizer um negócio: a gente não pode espiritualizar tudo, mas também eu preciso lembrar você mais uma vez: nós estamos em guerra. O diabo não está satisfeito em você estar aqui. Tem gente, irmãos, que quase não chega para esse congresso aqui, de tanta coisa que apareceu antes de você chegar. Aleluia, é uma guerra constante. O meu irmão, nós estávamos num trabalho de evangelismo, e ele pregando, a mulher disse: eu quero aceitar Jesus. A mulher se ajoelhou e disse: eu vou orar pela senhora. Quando a mulher se ajoelhou, a panela de pressão chiou lá para dentro. A mulher se levantou, foi mexer na panela de pressão. Quando ela voltou, ele disse: agora eu vou orar pela senhora. Ele disse: não quero mais ser crente, não. No mínimo era o cão que estava naquela panela, só podia ser. A mulher não quer mais ser crente. O diabo é astuto, irmão. O diabo não quer nos ver aqui. Escute o que eu vou lhe dizer. Martinho Lutero disse assim: o diabo não tira férias, ele nunca descansa. Se for vencido, ele se levanta de novo. Se ele não puder entrar pela frente, ele entra pela retaguarda. Se ele não conseguir entrar pela retaguarda, ele se intromete pelo telhado, ou constrói um túnel debaixo da soleira da porta. Ele trabalha duramente até estar dentro. Ele usa de todos os ardis e muitos planos. Quando um plano é abortado, ele tem outro à mão e continua as suas tentativas até que vença. O diabo está de olho na sua família, o diabo está de olho no meu ministério, o diabo está de olho na nossa fé, o diabo está de olho na tua crença, o diabo está à espreita. E eu já vi muita gente vencida pelo diabo, eu já vi muita gente calada pelo diabo, eu já vi muita gente distraída pelo diabo. O diabo faz tudo isso, só que também a Bíblia diz, 1 João escreveu: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu já vi muita gente aprisionada, mas também eu já vi muita gente livre. Eu já vi muita gente que o diabo pegou de cima e colocou embaixo, mas eu já vi também Jesus pegando de baixo e colocando em cima. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Quem tem Jesus, quem tem Jesus, quem tem Jesus, quem tem Jesus, abra a boca para adorar a Ele. Ele está entre nós esta manhã.
O diabo tem laços para nos prender. Irmão, quando eu leio a história dos laços, a palavra laço, eu só me lembro do tempo que eu era menino, que a gente brincava de arapuca. Você lembra desse negócio? Tem uns irmãos aqui que são meio ricos, não vão lembrar. Mas a gente que via a fome em 3D naquele tempo, muita fome, muita pobreza, a gente brincava da arapuca, e aí a gente preparava o laço, e a arapuca ia todo, o pássaro ia todo bonito para lá, e ele ia atraído por aquilo, e quando eu vejo aquilo eu me lembro que ali era nós, o diabo com a proposta dele infernal, parecendo atraente, só que tem um texto na Bíblia que me deixa empolgado, o Salmo 124, versos 6 e 7 diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, a nossa alma foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro. Aí a Bíblia diz assim, ó, o laço quebrou e nós escapamos. Bendito seja o Senhor. Levante a mão, levante a mão. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Não é eu que estou dizendo. O laço quebrou, o laço quebrou, o laço quebrou, o laço quebrou. O diabo preparou o laço. Você está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. O laço quebrou. Oh, aleluia. Eu sinto a presença poderosa de Deus aqui. Nós precisamos nos posicionar, porque nós estamos em uma batalha. 2, porque temos um inimigo astuto. 3, precisamos nos posicionar, porque nós estamos numa briga invisível. Nós estamos em uma guerra invisível. Quem ainda está acordado, diga amém. E Paulo vai falar da natureza da guerra. E eu gostaria de inverter um pouquinho e começar falando contra quem é a nossa guerra. Aí Paulo diz: principados, potestades. Olha os nossos inimigos, os príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Paulo está dizendo: nossos inimigos são poderosos. Nossos inimigos são organizados, os nossos inimigos são numerosos, os nossos inimigos são invisíveis, os nossos inimigos são maldosos, e o diabo não é onipresente, mas ele se organiza. O reino das trevas é organizado. O diabo não sabe o que você pensa, o diabo não sabe o que vai acontecer amanhã, porém ele se organiza em hortes do mal para exercer influência. Escute o que eu vou lhe dizer aqui agora. E o diabo vai exercendo influência. O diabo exerce influência sobre a cultura e o entretenimento. Como, pastor? Com a inversão de valores. O diabo exerce influência sobre a economia e as finanças, gerando corrupção, ganância e avareza. O diabo exerce influência sobre famílias, gerando destruição de princípios, quebra de laços. O diabo exerce influência em mentes e corações, gerando acusação e medo. O diabo exerce influência na religião, gerando hipocrisia, aparência e rouba a palavra. O diabo exerce influência na política, gerando injustiça e corrupção. O diabo exerce influência na tecnologia, com manipulação e vícios digitais. As hortes do mal estão espalhadas, gerando influência e colocando um sistema contra Deus, a ponto da Bíblia dizer que o mundo jaz no maligno. Porém, o escritor aos Hebreus disse, no capítulo 2, verso 10, que a Bíblia diz que esse Deus exerceu poder em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais. Perdão, Efésios 1:20, aí Paulo diz, acima de todo principado. Paulo está dizendo que as hortes do mal, elas são numerosas, invisíveis, mas primeiro no capítulo 1, verso 20, ele diz assim, Deus o exaltou acima de todo principado, de todo
todo poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não só no presente como no futuro. As sortes são numerosas, mas o Senhor está conosco, e se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso exército é imbatível, as hortes do mal não têm poder contra nós. Essa é a natureza da nossa guerra. Eu estou dizendo para você contra quem é a nossa guerra. Agora olhe para mim e me escute. Eu preciso dizer para você contra quem não é a nossa guerra. E Paulo está dizendo que a nossa guerra não é contra carne e sangue. O comentarista do comentário Esperança ele diz que Paulo está falando assim. O que Paulo está mostrando aqui é que não é para nós a luta contra carne e sangue. Olha para cá, sabe o que Paulo está nos dizendo aqui? É que tem luta que não é para nós, é que tem guerra que não é para nós, e aqui acolá a gente está entrando em guerra que não é para nós. Tem crente deixando de vir para o culto, porque tá num ringue, nos comentários do Instagram, brigando de noite, e ele perde o horário do culto. Você está entrando em guerra que não é para você, tem guerra que não é sua. Paulo está dizendo, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Você lembra o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Eu estou dizendo para você que o nosso inimigo é astuto, eu estou dizendo para você que ele é numeroso, que ele é invisível, que ele é perspicaz, que ele é perseverante. Paulo está dizendo, cuidado para não confundir o inimigo, cuidado para você não distrair na guerra e começar a lutar contra quem não é para lutar. Ei, a nossa luta não é contra o pastor, a nossa luta não é para a gente se manter no cargo. Tem irmã que acha que o maior inimigo dela é a balança. Não, minha irmã, não é a balança. A nossa luta não é contra isso. E vou dizer aqui, digo longe e diga onde Deus me levar, a nossa luta não é pelo extra, a nossa luta não é pelo título. Deus não tem nada a ver com isso, irmão. A nossa luta não é essa, não. A nossa luta não é aqui embaixo. Agora, se você estiver acordado, se você estiver me ouvindo, por gentileza, só para você não dormir, pegue na mão de alguém que está do seu lado aí, pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém se você puder, diga para essa pessoa, diga aí, eu não sou teu inimigo, diga aí para ele. Eu não sou seu inimigo. Diga aí para ela em nome de Jesus. Eu não sou seu inimigo. Eu não sou. A nossa luta não é aqui embaixo. A nossa luta não é para quem canta melhor, para quem prega melhor. A nossa luta não é aqui embaixo, é outra. Levante as duas mãos aos céus essa manhã, porque a glória de Deus está nesse ambiente aqui. Levante as mãos. A glória e a presença de Deus está entre nós essa manhã aqui. A guerra já começou, a batalha está travada e o Senhor dos Exércitos está conosco. Quem pode abrir a boca para adorar Jesus? Oh, aleluia! A sua luta não é contra esse crente que está do seu lado. Nós estamos caminhando para o mesmo rumo. Pastor, e numa guerra dessa, o que é que tem do céu para nós? Em segundo lugar, eu gostaria de falar aos irmãos sobre os recursos do céu para se manter posicionado. A necessidade de estar posicionado é grande. Mas em segundo lugar, o céu nos concede recursos para nos manter posicionados. Romanos 13 e 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Segundo aos Coríntios 10 e 4. Porque não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A guerra é grande, é ou não é, meus irmãos? Essa manhã Deus tem recurso para nós. Essa manhã Deus tem reforço para nós. Primeira arma de Deus para nos manter posicionados, a arma da verdade.
E Paulo diz que a verdade é um cinto que cinge, que dá liberdade para correr e que segura aqui as demais. Paulo está dizendo: usem a verdade. Assim como o cinto une todas as peças, vocês precisam ter a verdade no centro. É o que Paulo está dizendo. Escute, eu tenho preocupação se você vai lembrar de alguma coisa da mensagem segunda-feira de manhã, que a guerra maior começa, não é? Só que Deus tem recursos para nós aqui. A primeira arma de Deus para nos manter posicionados é a verdade. Até porque não dá para enfrentar o pai da mentira usando a mentira. Só dá para enfrentar o pai da mentira com a... E crente não mente. Mente? Crente não mente. O escritor chamado Warren Candler, ele disse assim, ó: se Deus ainda matasse as pessoas por mentir, aonde você estaria? Eu disse isso lá no Templo Central uma vez, e o irmão estava perto do outro lá, e eu ouvi ele dizendo: eu estava morto. Se Deus ainda matasse as pessoas por mentir, aonde você estaria? Porque existe a mentira verbal e a mentira não verbal por atos. É quando você fura uma fila. É quando passa um pix falso. Eu sei que o pastor da igreja orienta os irmãos, mas eu preciso dizer: nossa principal arma é a verdade. Crente não passa pix falso. Crente não diz que é lavrador sem ser. Crente não diz que é pescador sem saber nem nadar. Dia desse eu estava lá em casa, chegou uma mulher lá que eu não sei nem de onde, estava no quarto estudando. Chegou uma mulher e disse assim: ei, irmã, disse para minha esposa: eu queria fazer o salário materno do seu filho, e eu queria ela já entrou me matando. Eu queria fazer de você como mãe solteira, que aí a senhora ganhava mais. E eu fiquei pensando, e eu tô podre aqui. Crente não altera documento e nem compra carteira de habilitação, irmão. Crente não trapaceia para se beneficiar. Caiu uma serra lá para o rumo da Faísa e gente morando no alto, a água nem chegou perto, ele estava lá, disse: não, eu mereço aí alguma partezinha, porque também, e tal. Irmão, crente não se beneficia com isso, e está longe ainda, mas eu vou dizer: crente não vende voto, e tem gente que vende um voto e depois vota em outro. Isso é mentira, isso é fraude. Crente não usa atestado para dizer que está doente, sem estar doente. A nossa arma ainda é a verdade. Nossa principal arma é a verdade. Eu acho que Deus está falando aqui, não está não? Segunda arma de Deus para nos manter posicionados: justiça. Justiça. Ele disse: vocês vão usar a couraça da justiça. Cobria o guerreiro do pescoço ao peito e protegia o coração do guerreiro. Paulo está dizendo: usem a justiça. E tem pelo menos dois tipos de justiça. Eu vou explicar rapidamente aqui, que já está ficando de noite. Irmãos, no céu não entra pecado. No céu não entra pecador. No céu só entra quem é perfeito. Pastor, agora ficou ruim para mim. Para mim também. Só que nós éramos pecadores, miseráveis, afastados de Deus, imperfeitos, deformados pelo pecado. Só que tinha um que era justo, santo, maravilhoso, perfeito. Mas sabe o que foi que ele fez? Ele fez uma transferência bancária. Isso é chamado de doutrina da imputação. A perfeição dele, a bondade dele, com o amor dele, ele transferiu para a minha conta o meu pecado, as minhas falhas, os meus erros. Ele transferiu para ele, e ele levou as nossas iniquidades.
E agora, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais um pecador miserável. Ele ora a estampa da justiça de Cristo em nós. Quem ainda entendeu e tem essa couraça da justiça? Terceira arma, a arma do Evangelho. E ele disse: usem o Evangelho como sapato nos pés de vocês. Os romanos usavam sapatos para proteger os pés contra as armadilhas colocadas secretamente no caminho. Mas essa manhã Deus está nos calçando, e nós vamos continuar marchando para a glória de Deus. Usar o sapato do Evangelho tem 3 implicações. Primeira, preparação, disposição em compartilhar o Evangelho, e é uma marcha que ninguém pode deter. Segundo, o conteúdo. Nós temos de posse da maior arma, que é o Evangelho. Irmãos, o Evangelho é poderoso. A gente fica querendo inventar um bocado de coisa, mas é só o Evangelho mesmo. É que Jesus salva, que o homem é pecador, que Jesus o ama, que Ele o restaura. O Evangelho é poderoso. Alguém disse que a única coisa que o Evangelho não faz é não fazer nada. Todas as vezes que o Evangelho prega, todas as vezes que o Evangelho é pregado, alguma coisa acontece. Nós temos o Evangelho, e o resultado, pastor, a paz. Eu sei que tem gente que não tem o Evangelho da paz, ele tem o Evangelho da briga, ele tem o Evangelho da contenda. Eu dirigi uma igreja, estive um tempo numa congregação com a minha esposa, e tem gente que a vida dele é uma paz, irmãos. Ele fala e você, meu Deus do céu, eu estou aqui renovado, só ouvindo esse irmão falar. A gente vai se renovando, a gente vai se alegrando. Agora, se você estiver num grupo e vê dizendo assim: fulano de tal está escrevendo, aí você já começa a se tremer. Fulano de tal está gravando áudio, aí você já começa a ficar angustiado, vai já te manchar tudo, vai já fazer uma confusão, porque faz confusão até num copo de ceia, uma tempestade num copo de ceia. Mas o nosso Evangelho é o Evangelho da paz. Paz para quem já recebeu, e paz para quem vai transmitir. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Quarta arma, Paulo disse que a nossa arma é a fé, e a fé aqui é a confiança absoluta em Deus. Irmãos, olhe para cá, por favor. Na aljava do diabo tem muitas setas, tem muitos dardos inflamados. Os guerreiros romanos colocavam num certo tipo de breu, e ele ateava fogo imediatamente, para que a chama, a flecha chegasse no alvo pegando fogo. O diabo tem dardos inflamados para jogar na igreja: dúvidas, desânimo, medo, desejo de abandonar tudo, pensamento suicida, inveja. O irmão tem tudo, e ele olha para o espelho e tem um sentimento de inutilidade. Palavras que você ouviu, que latejam na alma, são chamadas de flechas inflamadas, porque deixam feridas na alma. O diabo fez muito isso na pandemia. Para o crente, o diabo dizia assim: teu pastor não liga para ti, teu pastor não quer saber de ti, teu pastor não se preocupa contigo. Para o pastor, ele dizia: tu vai ligar para esse irmão, tu vai atrapalhar a vida dele, tu vai se intrometer na vida dele, não faça isso. E o diabo estava lançando setas e flechas contra o seu povo. Irmãos, mas Deus é bom, é possível, olhe para cá, que tem alguém aqui essa manhã envenenado com as flechas que o inimigo lança, um desânimo, um desejo de largar tudo, palavras que vêm na sua mente, desejo imediato de tirar a própria vida, setas e flechas que o diabo vai lançando, desejo de abandonar a fé. Eu disse para o pastor Joilton que essa semana, domingo passado, eu estava conversando com o irmão depois do culto. Ele disse assim: pastor, eu queria lhe contar um negócio. O irmão, gente boa, crente, envolvido na igreja. Ele disse: o que é, pastor? O que é, irmão? Eu disse ele que pastor, eu queria me desviar. Eu planejei tudo, eu me organizei tudo, pastor, para me sair da igreja. E no dia que eu estava pensando, hoje de tarde, eu vou dizer, pastor, para minha esposa, eu ia dizer para minha esposa que ia abandonar a fé, deixar de ser crente, inventar uma desculpa. Aí, pastor, na hora que eu estava pensando isso, o senhor chegou lá com aquela sacola de limão para mim, e me entregou aquele limão,
irmão, e aí eu vi a sua esposa justamente na hora que eu estava pensando nisso, pastor. Aí Deus falou comigo e disse: não, tem alguém que se importa contigo, tem alguém que está ligando para ti, a tua alma é importante. Bendito seja o nome do Senhor. Essa manhã, irmãos, não é apenas uma manhã, porque eu sei o que Deus vai fazer aqui, mas acima de tudo é uma manhã de Deus tratar a nossa alma, é manhã da gente vomitar o que o diabo às vezes colocou em nós, é manhã da gente desapregar das setas, das flechas que o diabo lançou em nós. Com que, pastor? Com o escudo da fé, confiança absoluta em Deus. Eu creio nele, eu creio nele, eu creio nele, eu creio nele. Alguém está falando mal e você está dizendo: eu vou continuar crendo. Alguém não me viu, mas eu vou continuar crendo. Não foi do jeito que eu pensei, mas eu vou continuar confiando. Entre o pastor, sai pastor aqui da minha congregação, eu vou continuar confiando. Vem alguma coisa, vai outra, política, sai política, prefeito, sai prefeito, eu vou continuar confiando. A minha confiança é absoluta em Deus. A nossa fé está em Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Está na rocha, está na presença de Deus. Vamos permanecer firmes. Me ajude aí mais uma vez e diga para alguém aí: confia, confia. Confia, 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 confia. O diabo está lançando as flechas dele. Aí parece que eu vejo um escudo monstro se levantando. O que é, pastor? A fé da igreja. Esta é a vitória. Esta é aquilo que nos dá vitória, a nossa fé. Bendito seja Deus para sempre. Jó estava no pó. Ele disse: vocês podem dizer o que disser, ainda que Deus me mate, eu ainda vou esperar nele. Ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele. Pode vir um vento que vier, irmão. Irmão, eu acho bonito um crente resolvido. Pastor, a igreja pode ter de cabeça para baixo, eu estou firmado em Jesus. A minha confiança está em Jesus. Eu estou nele, a minha fé é nele. Colocar a mão assim no coração. E assim: Jesus, aumenta minha fé. Essa manhã você tem a liberdade de sair daqui transbordando fé, derramando fé. Por quê, pastor? Porque o senhor está pregando? Não, é porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quem está ouvindo a palavra essa manhã, ele pode adorar a Ele para a glória do seu nome. A quinta arma, eu não vou cansar muitos irmãos, é a arma da salvação, um capacete que o Senhor nos deu da nossa esperança futura. Eu vou dizer um negócio para os irmãos aqui: não se engane. Os teólogos da internet, alguns teólogos na internet, alguns coaches que tem por aí, estão dizendo para nós que você precisa fazer 1 milhão primeiro, que você precisa ter o carro do ano. Tudo isso é bom, se você não quiser pode mandar lá para casa, e que você na verdade precisa ser famoso, ter todas essas coisas. Quer dizer para os irmãos algo: o que é, pastor? A coisa mais importante do mundo é o capacete da salvação, é ter um nome escrito no livro da vida, é ter um nome escrito no livro da vida. Nós passamos uma geração toda, pastor Moisés, os pregadores dizendo para nós que Deus vai tirar você do anonimato, que Deus vai soprar teu nome, que você vai ser famoso, que você vai para os 4 cantos da terra. E eu quero dizer para você que isso não vai acontecer com todo mundo. Só que Deus é tão bom que quem prega aqui e quem trabalha na cantina é importante no reino do mesmo jeito, porque a obra é de Deus. Agora, seja pregador, seja na cantina, uma coisa é certa: não abra mão da salvação, não abra mão da salvação, porque no céu não entra título, no céu só entram os salvos, no céu só entra salvo. Porque tem gente dizendo: oh meu Deus, eu estou tão triste, porque a única coisa que eu tenho é o nome escrito no livro da vida. Tu tem tudo, irmão. Você estava caminhando para o inferno, Jesus pegou da tua mão e disse: é para cá, a direção é outra, com dinheiro no bolso ou não, doente ou enfermo, aqui em cima ou aí embaixo, nós vamos para lá. A salvação é o nosso maior tesouro. Mas a outra arma que Deus nos dá é a arma chamada de palavra, que é a espada mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É a poderosa palavra de Deus.
Oh, irmãos, como eu acredito no poder e na suficiência dessa palavra. Eu deixei de me preocupar com algumas coisas, eu ainda sou assim meio novo, mas eu deixei de me preocupar com algumas coisas, porque se a palavra de Deus pregada não alegrar um crente, ele pode se embora, irmão, porque eu não posso fazer mais nada, porque a palavra de Deus é suficiente para invadir a nossa alma, e nós precisamos nos posicionar com essa espada aqui, aleluia. Tiago disse, irmãos, no capítulo 1, que nós temos 3 responsabilidades com a palavra. Primeira, receber a palavra. Ele disse, rejeitando toda imundícia, rejeitando toda imundícia e malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, porque eu ouvi alguém dizer que tem crente, que ele é igual toalha de R$5, você passa, mas ele não absorve a água, você passa e ele não tira a água do seu corpo. A gente está pregando e ele não recebe a palavra, e tem gente que gosta demais de dizer, deu certinho para o irmão que não veio, essa palavra aí era para aquela irmã, se ela tivesse vindo hoje de manhã. Irmãos, eu aprendi que Deus só fala com quem está presente, Deus só fala com quem veio, Deus só fala com quem recebe. Então abre o coração, esquece esse boleto que tu tem que pagar amanhã um pouquinho, abre o coração para receber a palavra, deixa a palavra penetrar no teu coração, deixa a palavra encher o teu coração. Diga no peito, a palavra é para mim, diga se a palavra é para mim, bendito seja o Senhor, a palavra é para mim, eu creio na suficiência da palavra. E se tu está recebendo a palavra, enquanto eu prego, Jesus te toca, enquanto eu prego, Jesus te cura. Receba a palavra essa manhã. Segundo compromisso é praticar a palavra. Só uma pesquisa aqui rapidinho. O que é ensinado na igreja é suficiente para levar uma pessoa para o céu ou não é? E todo mundo que está na igreja vai para o céu? O problema é a palavra? Irmãos, isso aqui não é uma decoração. Isso aqui é o nosso mapa. Deus está nos chamando para praticar a palavra. Porque tem crente que esquece da palavra rápido demais, ele vem para a consagração, uma bênção. Quando ele chega em casa que comer a merenda dele, o inimigo já entra nele, ele já fica possesso, e a briga já começa logo lá, já esqueceu que foi pregado aqui. Receba a palavra, mas pratique também a poderosa palavra de Deus. A terceira responsabilidade de Tiago, ele diz que é compartilhar a palavra no verso 27. Irmão, vou dizer de novo, a palavra de Deus é poderosa, e eu descobri que a gente consegue ler esse livro aqui em 80 horas. Se a gente dedicar 80 horas do nosso tempo, a gente ler a palavra. Ah, pastor, não tem 80 horas assim, vamos parar e ler a Bíblia, não. Pois é, mas se você parar 10 minutos por dia, dá conta de você ler a palavra. Você consegue ler a palavra de Deus. Então eu preciso ser sincero com os irmãos aqui esta manhã. Nós nunca teremos um verdadeiro e poderoso avivamento se a gente não conhecer a palavra de Deus, se a gente não mergulhar na palavra de Deus, se a gente não ler a palavra de Deus. E nós já estamos no meio do ano, e eu acredito que você já está no meio da sua Bíblia. Quem pode dizer amém? Nós estamos no meio do ano, e você já está terminando de ler a sua Bíblia. Ô irmãos, eu não sei como é que nós vamos chegar diante do céu com a desculpa que a gente não leu a Bíblia. Eu li agora a história do irmão Yun na China, e ele dizendo que quando ele aceitou Jesus, a coisa que ele mais desejava era a Bíblia, e não podia ter Bíblia. Aí depois de mais de 5 anos, ele conheceu a casa de um cristão que sobreviveu à perseguição. Foi na casa dele e disse, eu descobri que o senhor tem uma Bíblia, eu quero que o senhor me dê essa Bíblia de presente, é o que eu mais quero, mais desejo. Ele disse assim, tu quer a Bíblia? Ele disse, quero. Pois vai jejuar e orar, volta para casa que eu não vou te dar minha Bíblia não. Aí ele foi jejuar e orar, e Jesus não deu a Bíblia para ele. Depois de 10 dias ele voltou e disse, eu desconfiei que tu quer mesmo uma Bíblia, agora eu descobri que tu quer. E aí o que você vai fazer? Volta para casa, continua orando e jejuando, que Jesus vai te dar uma Bíblia. Mais 10 dias de oração e jejum, dizendo, Jesus, eu quero uma Bíblia, Jesus, eu quero a tua palavra. Depois de 10 dias orando, 2 homens chegaram na casa dele e disseram assim, Jesus apareceu para nós e mandou nós lhe entregar essa Bíblia aqui. Irmãos, aquele homem lia a Bíblia dia e noite. Nos primeiros momentos ele sabia que poderia ser perseguido, decorou logo 28 capítulos de Mateus.
Jesus. Todos os capítulos de Mateus ele decorou, e ele se alimentava da palavra. Quando ele estava preso, não podia ter Bíblia, ele ficava lembrando os versículos que ele já sabia, porque não tinha acesso à palavra de Deus. E ele disse que a alma dele ia transbordando dentro da prisão, e ele disse assim: parece que quem estava preso eram os guardas, quem estava livre era a minha alma, que estava se alimentando da palavra de Deus. Está difícil pregar para essa geração, pastor Natan, porque os crentes, às vezes, a maioria, alguns, passam o dia todo vendo porcaria no TikTok, no Instagram, se alimentando de meio mundo de baboseira, e quando chega de noite está empanzinado, está enfastiado, não quer ouvir a palavra. E as igrejas hoje estão apenas suportando a palavra, não tem sede pela palavra, não tem anseio pela palavra, mas é essa palavra que Deus nos deu. E olha o privilégio, irmãos, a gente tem a Bíblia do pregador, a gente tem a Bíblia do estudante, a Bíblia do pregador pentecostal, a Bíblia da mulher que ora, a Bíblia da mulher que não ora, a Bíblia do vovô, a Bíblia da vovó. A gente tem Bíblia de todo jeito. E qual é, pastor, o segredo? Abra a sua Bíblia, minha santa, pelo amor de Deus. Abra a sua Bíblia pela manhã, antes de dormir. E vou dizer uma coisa: no capô do carro não serve, dentro do carro não serve pegando sol. Se deixar aberta no Salmo 91, não adianta, porque o Salmo 91 foi o salmo que o diabo citou para Jesus. Não adianta, só tem sentido se entrar aqui dentro, só tem sentido se a palavra penetra. Cadê a igreja que tem a espada do Espírito? Levante quem tem, levante a palavra quem tem, levante a palavra quem tem, levante, levante, levante. Meu Deus, irmã Iris, tem um exército posicionado aqui essa manhã, com a espada que corta, a espada que mais corta na terra, a poderosa palavra. Levante assim, eu estou sentindo a presença de Deus. Levante assim, levante, 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 levante. Dere a carravaço. Olha assim para a sua Bíblia, olhe aí para a sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia e diga assim bem forte agora comigo, diga: eu vou te ler. Eu vou te ler, diga para ela aí: eu vou te ler. Aqui não é objeto de decoração, aqui é a palavra para ir para o céu, a palavra precisa entrar, palavra do Espírito que corta, que despedaça, poderosa palavra de Deus. Espírito de Deus está entre nós aqui essa manhã. A última arma para a gente estar posicionado, Deus está falando aqui. A sétima peça da nossa armadura é a oração. Verso 18 a 20. Quando orar, pastor, está na Bíblia, no texto que a gente leu. Em todo lugar. Quem já está com fome, diga amém. Com quem, pastor? Com súplicas, com intercessão e ação de graça. Em qual nível a gente deve orar, pastor? Paulo disse: no Espírito. Até quando, pastor? Até o final, perseverando. Por quem, pastor? Por todos os santos. Eu preciso que você me ouça com atenção. Não existe uma arma mais poderosa que a oração. E Paulo está dizendo: orem por mim. Orem por mim. Quantos milagres, quantas portas abertas, quanto mover de Deus, por uma pessoa de joelhos dobrados na presença de Deus. Eu ouvi de um pastor que tinha uma avó, e ela já estava bem debilitada, fazendo suas necessidades aonde desse, aonde achasse bem, e dando muito trabalho. E um dia ele olhou para ela e disse assim: Deus, por que o senhor não leva logo ela? Aí Deus falou com ele: tu só está em pé por causa dela. A oração ainda é a arma mais extraordinária. José Gonçalves conta a história de uma guerra. No livro Porque Caos Valentes, ele diz que teve um exército que só venceu, que estava encurralado, e só venceu porque chegou reforço aéreo. Chegou reforço de cima. E como a gente precisa desse reforço aéreo. Eu era menino, às vezes acordava de madrugada espantado, a minha mãe com as duas mãos em cima de mim, e dizendo assim: Deus,
faça do meu filho um pregador da tua palavra. A oração tem poder. Eu cheguei aqui, uma das primeiras palavras que eu ouvi foi uma irmã dizendo assim: pastor, já orei pelo senhor hoje, já me animei. A oração move a mão poderosa de Deus. Escute isso aqui. Você já percebeu que nós estamos fazendo quase tudo sem orar? A gente está tomando decisões sem orar? A gente está fazendo festa sem orar? E se brincar, a festa termina e tem irmã mais intrigada do que quando começou, porque estavam brigando pela cor da farda. Eu queria amarelo, a outra eu queria preto. Esse ano, como é o ano da Copa, pelo menos no Brasil, aí amarelo, mais ou menos com uma listrazinha azul, e aí a briga da grande. Algumas têm que fazer a farda do Congresso como se fosse um arco-íris, um pedacinho de cor para todo mundo, para ver se agrada a todo mundo. A gente precisa fazer festa com oração, meus irmãos, como está acontecendo aqui, para que os céus se movam. Bendito seja Deus. Você já está percebendo que nós estamos ocupados demais para orar. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para orar. E a gente fica colocando substitutos para a oração. A gente pensa que é a decoração, a gente pensa que é uma estratégia. Não, irmãos, o que vai trazer a presença de Deus para o nosso meio é a oração. Se a igreja orar, pode botar um menino aqui para pregar, e o céu vai se abrir, e a glória de Deus vai descer. Agora deixa eu dizer um negócio aqui, por favor. O problema é que nós estamos nos perdendo no caminho para a oração. Por quê, pastor? Porque o diabo trabalha para que a gente não ora. Eu disse um dia desse lá na Faísa, e vou dizer aqui mais uma vez: os espíritos malignos trabalham para nos tirar da oração. Se ajoelhe, coloque o seu joelho no chão, e você vai começar a lembrar o tanto de coisa que tem para fazer. Eu tenho que responder essa mensagem, tenho que fazer esse pix, tenho que tirar a roupa que vai já chover, e você começa a ser bombardeado, porque o diabo não nos quer orando. Infelizmente, eu preciso dizer que essa manhã que eu estou pregando para as mulheres. O que, pastor? Alguns círculos de oração não oram mais, não buscam mais a presença de Deus, não conhecem mais o caminho do trono pela oração. E eu vou dizer um negócio aqui: não é pecado você se cuidar, não é pecado, mas tem irmã fazendo 6 horas de academia e não dobra os joelhos 1 minuto durante o dia. Tem irmã que para um congresso desse é 6 horas no salão e esquece de falar com Jesus para poder chegar aqui. O caminho ainda é a oração. Eu creio que ainda tem mulheres que oram. Bendito seja o Senhor. Levante a mão aqueles que ainda crêem no poder poderoso da oração. Alguém disse que a oração é a arma que faz o diabo tremer. Quem ora tem um muro de fogo em volta da sua casa. Existe proteção para quem ora, existe proteção para quem ora. Volte a orar, minha irmã, volte a orar, meu irmão. Vamos voltar para a oração. Deus está nos chamando a colocar o joelho no chão para que ele se levante outra vez. Eu vou dizer como disse o cantor, pastor Joilton: vai orar, dobra o joelho no chão, fala com Deus. Eu não sei cantar não, eu achei que foi bonito que cantaram aqui. Esse pedacinho chega e me estremece. Se eu orar, como é que diz mesmo? Coloque a mão no coração. A oração é o segredo. Que Deus nos impulsione para orar. Oh, Espírito de Deus. Eu já vou encerrar, mas pegue na mão de alguém para a gente encerrar. Diga assim: vamos orar. Vamos orar, bendito seja Deus, vamos orar. O céu está nos convidando para orar. Fique de pé para nós encerrarmos aqui juntos. Eu não conheço o dia a dia da igreja de Buriticupu.
Mas se lá na Pfizer tem, aqui também tem. Tem gente que pode ir para o circo de oração e não está indo mais. A igreja chegou aqui por conta de homens e mulheres de oração. Irmão, se a gente não orar, Deus não vem, não adianta. Não adianta, irmãos. É só se a gente orar. Eu não fico satisfeito em terminar um congresso desse sem Jesus batizar com o Espírito Santo. Sem Jesus salvar, sem Jesus fazer. Quem crê que Ele ainda vai fazer isso? Esses são os recursos de Deus para que a gente permaneça posicionado. Mas eu encerro, já fechei até a Bíblia. Em último lugar, eu falei sobre a necessidade, os recursos para a gente estar posicionado. Em último lugar, eu preciso falar para você, rapidamente, só citar sobre as evidências de um cristão posicionado. Verso 11, é que esse cristão é fortalecido. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. A palavra força aqui está no presente passivo e tem 3 implicações. Primeira, eles continuam sendo fortalecidos. Quem aqui já foi fortalecido algum dia pelo céu? Mas Ele continua nos fortalecendo. Segunda implicação, a origem dessa força não está em nós. A origem dessa força está em Deus. Os pregadores do Instagram estão dizendo assim, ó, olhe para dentro de você, irmão, se eu olhar para dentro de mim eu estou morto, eu não tenho força em mim mesmo. A nossa força vem do alto. É o Senhor quem nos fortalece, bendito seja Deus para sempre. Essa força não está em nós. Terceira, é o poder de Deus que nos fortalece, bendito seja o Senhor para sempre. Eu estava pregando ontem para as irmãs líderes do departamento infantil e eu disse que a líder do departamento infantil que nunca pensou em abandonar tudo, está com defeito de fabricação. Uma hora ou outra você vai pensar em abandonar tudo. Pastor, e por que permanece? Porque o Senhor nos fortalece com a força do seu poder. Aleluia. Eu acredito no poder de Deus. Jesus nos trouxe aqui essa manhã para nos fortalecer na força do seu poder. Eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Bendito seja o Senhor. Você é fraco, mas existe força de Deus para nós esta manhã. Existe força de Deus para nos fortalecer essa manhã para a glória do seu nome. Irmão, eu já falei e repito, tem dia que a gente vem arrastado, é ou não é? Mas a gente vem. Se você chegou aqui fraco, eu vi um pregador dizendo, se você chegou aqui fraco, aqui não é seu lugar, aqui é o seu lugar. Você chegou se arrastando, mas aqui é o seu lugar. Há um poder de Deus para nos fortalecer essa manhã. Um crente posicionado é fortalecido e ele fica firme. Verso 11, verso 13, verso 14. Paulo disse assim, fiquem firmes. Fiquem firmes. Irmã, fica firme. Ei, pastor, fica firme. O filho está dando trabalho, fica firme. O marido não compreende, fica firme. Surgiu o problema lá, fica firme. Você está orando e Deus não responde, permaneça firme. Permaneça firme. Permaneça firme. E a palavra ficar firme aqui significa literalmente permanecer de pé. Nós vamos permanecer de pé. Nós vamos permanecer de pé. Acho que eu já disse isso aqui. Uma vez, bem há muito tempo atrás, eu comecei a pregar e meio afobado, e a irmã disse assim, eu só quero ver a queda. Nós vamos permanecer de pé. Nós vamos permanecer de pé. O Senhor vai nos dar a sua graça. O Deus que nos fortalece está aqui nessa manhã. 2 verdades eu digo para você. Primeiro, é Deus quem equipa os lutadores. Deus tem armadura para nos dar essa manhã. Eu vou fechar aqui. Você já percebeu? Eu estou terminando bem tranquilo, que eu sei o que Deus vai fazer entre nós essa manhã e já está fazendo.
Você está lembrando das armas que Deus nos deu? Você está lembrando que Deus está dizendo, pega o cinto, pega a couraça, pega o sapato, pega o escudo, pega o capacete. Olha para cá. Você percebeu que não tem armadura para as costas? Você percebeu que não tem armadura para as nossas costas? Porque John Bunyan disse que Paulo nunca cogitou que um crente na guerra vai bater em retirada. O sangue pode dar na canela. Nós vamos permanecer de pé. Nós não somos daqueles que recuam. A batalha está travada, mas o dono do céu vai nos dar equipamentos para a glória do seu nome. E eu vou até o final. Eu quero orar nesse momento por um crente que me ouviu essa manhã e está dizendo assim: pastor, eu preciso que Deus me fortaleça. Eu estou precisando que Deus fortaleça, me renove as minhas forças. Alguém disse, irmãos, olhe para cá, que o diabo é como um boi selvagem que vai batendo na cerca até encontrar o lugar que está mais frágil. E ele vai para um, vai para outro, onde ele percebe a fraqueza, ele entra. Mas essa manhã Deus está nos cercando. E existe fortaleza de Deus para nós aqui. Pastor, eu quero que Deus renove as minhas forças hoje. Eu não estou desviado, mas eu preciso de um socorro do céu hoje. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, por favor, para me orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está falando aqui essa manhã. O diabo está à espreita, buscando a quem possa tragar. Meu Deus, meu Deus, nós não vamos baixar a guarda, nós não vamos bater em retirada, nós vamos avançar para a glória do Deus bendito. Pastor, as minhas forças se esgotaram, os céus estão sobre nós aqui essa manhã. Deus está renovando a nossa alma aqui essa manhã. Feche os seus olhos aonde você estiver agora. Tem a armadura de Deus para nós aqui essa manhã? Tem a armadura de Deus para nós aqui essa manhã? Tem. A vitória é nossa, irmãs, a vitória é nossa, irmão, a vitória é nossa, a vitória é nossa, como já foi dito aqui essa manhã. Te posiciona, toma posse das armas que Deus está te dando. O diabo não vai cantar de galo na tua casa, o diabo não vai dar a última palavra no teu lar. As armaduras de Deus estão com o seu povo. Nós vamos continuar de pé para a glória do seu nome. Reforço do céu chegando agora. O que vem pra tentar ferir, reforço do céu chegando essa manhã. De Deus, quem pode abrir a boca para nós? As suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. O céu está nos renovando aqui essa manhã. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Adore a Deus. Cansaço
desânimo. Adore a Deus. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda, Adore ao Senhor. ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da Está renovando alguém ingratidão. aqui essa manhã. Se alguém está assim, Levante a minha boca pra adorar. preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Oh, em tempo de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, Levanta a cabeça, nunca guerreiro. pare de lutar. Levanta a cabeça, mulher de Em Deus. tempo de Receba a guerra, força nunca do pare de adorar, libera palavra, profetiza sem parar, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. A cantora vai já cantar, mas o Espírito de Deus está se movendo de forma especial aqui essa manhã. Eu não sei se você está entendendo, nós estamos em guerra e Deus está nos fortalecendo para vencer essa manhã. Vou dizer de novo, levanta a cabeça, sacode a poeira, junta os pés, receba a força de Deus agora, receba a força. Deus está renovando a alma de crente aqui essa manhã. Aqui não é emocionalismo de um final de semana. Você está recebendo força para continuar servindo a Deus na caminhada. A jornada é longa, irmã. A jornada é longa, irmão. Então receba a força de Deus essa manhã aqui. Pastor Eraildo, Deus está falando aqui. Eu ouço barulho lindo de línguas estranhas no meio do povo de Deus aqui. Eu não sei os outros, eu ainda faço parte do povo barulhento. Eu ainda faço parte do povo que adora, que celebra, porque o céu está nos renovando aqui. Antes da cantora cantar, deixa eu dizer algo. A força não é em você, é Deus que nos fortalece. Pastor Moisés, acho que até já disse isso aqui. Uma irmã uma vez teve um sonho, e no sonho ela viu soldados posicionados, enfileirados, e de repente deu um vento muito forte, e alguns soldados caíram. E de repente alguém muito alto aparecia e colocava alguns soldados de pé e outros não. Aí a irmã perguntou-se no sonho: e esses que caíram e não se levantaram, por que que o Senhor levantou uns e levantou outros e outros não? A irmã disse: é porque esses que eu levantei foram os que clamaram por misericórdia. Tem dia que a nossa fé está lá embaixo, a vontade de desistir é grande,
E não tem nenhum super crente aqui essa manhã. Mas é manhã de clamar. Misericórdia, Jesus. Você vai orar do jeito que você quiser. Consolador. Você vai orar do jeito que você desejar. Não sabe. Eu oro por você agora. Receba a força de Deus. Meu fortalece essa mulher, Jesus. Dói, fortalece essa mulher, Jesus. Fortalece esse irmão, Jesus. Fortalece esse obreiro, Jesus. Fortalece essa igreja. Fortalece esse pastor, Senhor. Fortalece o teu servo, meu Deus. Mora em. Fortalece o teu filho. Fortalece a tua serva, meu Deus amado. Fortalece a tua igreja. Fortalece-nos pela tua graça. Fortalece-nos pela tua misericórdia essa manhã. Na força do poder. Nós vamos na força do coração. Fala pra ele nessa manhã. Fala pra ele. Seja curado às vezes que sem perceber. Mas não afaste sua presença. Seus frutos, Senhor, eu oro pelo teu povo, que receba força essa manhã, para a glória do teu nome. Dê um abraço em quem está do seu lado aí, diga assim: receba força. Receba força. Seja fortalecido. Seja fortalecido. Seja fortalecido. Irmão, o Espírito tem liberdade para distribuir dons aqui essa manhã. Seja fortalecido. Seja fortalecido. De pé, como você está me ouvindo, de pé. Meu Deus. Meu Deus. Fortalecidos na força do seu poder. Tem gente aqui que está precisando ser curado. Tem irmã que está precisando que o marido seja liberto, que o filho seja crente, volte para a igreja. Só que a maior necessidade é poder do alto. É poder do alto. E as irmãs aqui vão me ajudar a orar. E aí a gente vai encerrar. Não se preocupe não, que alguém vai te chamar para almoçar depois daqui. Eu profetizo. Eu quero orar aqui, irmãos, com a permissão do pastor, por uma irmã que nunca falou em línguas estranhas. Pastor, eu nunca fui batizado com o Espírito Santo, mas eu creio e eu quero. As demais, pastor, só um pouquinho aí. E quem nunca foi batizado com o Espírito Santo, você que está lá atrás, pastor, eu não sei nem o que negócio é esse daí. Precisa ter medo não, que é um negócio do céu. Pastor, mas eu tenho um diploma, pastor, eu sou formado. É feio, pode borrar a maquiagem. Depois que o poder de Deus te encher, tu não vai te preocupar com essas coisas não. Tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo que quer? Olha, venha bem para cá. Venha. Isso, tem 3 aqui, tem 4, tem 5. Talvez, irmão, tem gente que se fosse por milagre ele já tinha vindo. Se tu tiver o poder de Deus, as outras portas se abrem. Pastor, eu quero. Isso. Pastor, já fui na frente tantas vezes. Vem de novo. Os irmãos acreditam que a gente pode ouvir crente aqui falando em línguas estranhas hoje de manhã pela primeira vez?
Você aguenta mais um pouquinho aí? Pastor, eu tenho tanto problema, pastor. É uma dor no mucumbu, uma dor no corpo todo. E eu tô com esquentamento. Se preocupe não, Jesus vai tocar em você essa manhã. Ele vai encher a sua alma aqui. Mas o principal necessidade é o poder do alto. Tem alguém aqui que está com 6 meses, 1 ano, nunca mais falou em línguas estranhas? Você tem coragem de chegar aqui para nós orar por um renovo? Faz vergonha não, pode vir. Jesus quer fortalecer você. Jesus quer fortalecer você. Irmãos, Jesus já começou a curar aqui. Porque Ele não depende de mim para fazer nada. O que você vai fazer, pastor? Vai batizar o povo? Não, eu só vou orar. As irmãs já podem abrir a boca para adorar enquanto a cantora louva. Glória, 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 glória. Abra a boca aí, irmã, diga glória a Deus. Juninho, me ajuda aqui, Juninho, pra gente ir identificando aqui Jesus batizando. Deus, enche-me, Deus. Quem precisa ser fortalecido com o poder de Deus. Enche-me. Deus não precisa de mim para fazer nada. Jesus te cura aí agora. Jesus te toca aí agora. Deus, peça para Ele te encher nessa manhã. Enche-me. 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 Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche. A palavra do Senhor diz que estavam todos reunidos em um só lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Este lugar será cheio da presença. Receba dessa presença. Seja tocado por Ele agora. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Ele está aqui neste lugar. Enche, enche Jesus. Enche, enche-me. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche. Enche Jesus, enche, renovo. O que eu quero é renovo. Fale em línguas estranhas pela primeira vez. De novo. Fale em línguas estranhas pela primeira vez. Fale em línguas estranhas pela primeira vez. O que eu quero é renovo. Batizada com o brilho no rosto. Jesus já batizou com o Espírito Santo. Peça pra Ele renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Ele está aqui neste lugar. Vamos orar, bendito seja Deus. Pegue na mão de alguém aí para nós orarmos agora. Por favor. Por favor. Por favor. Pegue na mão de alguém aí para nós orarmos agora. Por favor, pegue aí. Pegue aí para nós orarmos agora. Isso. Obrigado, meus irmãos. Pegue na mão de alguém aí para nós orarmos agora. Jesus já batizou com o Espírito Santo aqui.
Nós vamos orar agora, nós vamos entrar pelo céu, nós vamos entrar agora no céu, agora conhecer o céu pelo lado de dentro através da oração. Lá atrás está pegando fogo, bendito seja Deus. Agora levante a mão desse crente junto com a sua aí, em nome de Jesus. Levante a mão desse crente aí, por favor. Levante a mão desse crente aí, por favor. Pastor Joilton, o céu está aberto em Buriticupu, o céu está aberto aqui essa manhã. Aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, abra a boca em línguas estranhas agora. Olha aí, olha lá atrás. Isso. Pode deixar pegar, irmão. Pode deixar a glória de Deus descer. Bota essa enfermidade pra fora agora. Seja curada agora. Receba a cura agora. Seja curada agora. Toca Jesus. Jesus está curando aí. Receba a cura agora. Fale em línguas estranhas agora pela primeira vez. Receba renovo de Deus agora. Batiza Jesus. Incendeia essa igreja, Senhor. Não nos deixa só na batalha. Incendeia essa igreja para a glória do teu nome. Olha o barulho da igreja, olha o barulho da igreja. Olha o barulho da igreja, adorando, Tem gente dizendo, abra a boca pro inferno ouvir. Isso aqui é pro céu. O diabo perdeu mais uma vez. A vitória é do povo de Deus. Seja renovado, seja batizado agora, seja curado agora, seja alcançado agora, para a glória do nome de Jesus. Retorne ao seu lugar adorando a Deus. Jesus está curando. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Tu lembra? Lembra do maná do céu, lembra do caminho no meio do mar. Então canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, eu salto, me abato, eu honro, eu dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar.